estudo as relações entre entes puramente matemáticos, né? O aspecto prático, que aplica o conhecimento matemático já construído em diversas situações do cotidiano. Então, o formalista, aspectos puramente matemáticos, abstratos. O prático, o uso da matemática no dia a dia, na prática, né? E uma visão distorcida sobre as influências dos aspectos formalistas e práticos contribuiu por muito tempo para conceituar a matemática como uma ciência de verdades prontas e acabadas. É matemático, é certo, está correto, foi calculado, né? No entanto, numa análise mais profunda, percebe-se e conceitua-se a matemática como uma ciência dinâmica, em constante evolução. Partindo desse conceito, o ensino de matemática é o meio que conduz a humanidade a conhecer melhor e compreender o seu processo histórico e evolutivo da construção do conhecimento matemático. A matemática, ela tenta ler a realidade. Nos cálculos ela é precisa. O problema é que a realidade não é precisa. Ela vai se modificando. Sempre quando você vai fazer um cálculo em física, diz assim, desconsiderando pressão, considerando a força da gravidade 10 newtons, ou seja, ela sempre tem um C, né? Considerando que, ou seja, o cálculo se faz imaginando, usando lá um parâmetro que ele é variável na natureza. Então, o cálculo sempre pode dar errado, né? Por isso que nessas guerras aí entre os povos, quando alguém solta um míssil, ele geralmente destrói o que quer destruir e mais um monte de coisa em volta, porque ele não consegue ser cirúrgico e atingir só aquilo que ele quer atingir. Por isso que existe bala perdida, né? O cálculo matemático na cabeça de quem atirou foi errado, né? Porque o movimento do corpo humano, o movimento da paisagem, ele faz mudar o destino das coisas. Então a matemática, ela é flexível, deve ser flexível também, ela é dinâmica. Então, além do aspecto formalista e prático, também a matemática tem um aspecto formativo, que é esse que nós estamos exercendo aqui. O ensino da matemática tem por objetivo organizar as estruturas do pensamento, fazer pensar matematicamente, para favorecer o desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de abstrair. A matemática auxilia ao raciocínio lógico e à capacidade de abstração. As notas musicais são matemática. Um grande músico é alguém que sabe abstrair, né? Sabe pegar um som da natureza e abstraí-lo numa música, feita também com produtos da natureza, sons extraídos, né? Generalizar, além de abstrair e generalizar, quando a gente faz cálculos, uma pesquisa eleitoral, é uma generalização. Você ouve um X número de pessoas e generaliza que aquele percentual que você encontrou com aquele X número, você generaliza para todos de uma cidade, de um país, enfim, né? Depende da área que você fez a pesquisa, né? Por isso que nós temos as pesquisas quantitativas, que são essas que fazem os cálculos, generalizam, e as qualitativas, que são aquelas que analisam as respostas da realidade sem generalizar, né? A matemática também pode prever. Por exemplo, eu marquei a aula de vocês no Google Meet hoje para as 21 horas. Então, a gente previu se reunir ali às 21 horas. Matemática, né? Projetar, fazer projetos, né, para frente, fazer projetos
de quanto que precisa de ferro e de cimento e de pedra numa viga para aguentar um X peso, né? Ou uma viga que vai cobrir um X espaço, quanto ela precisa ter de espessura, de grossura, de quantidade de ferro, etc., né? Para que ela não quebre, né? Às vezes o pessoal faz os cálculos, projeta e mesmo assim acaba quebrando. Por quê? Calculou errado, né? Ou seja, então, aspecto formativo, desenvolver o raciocínio lógico, capacidade de abstrair, generalizar, prever, projetar, ou seja, capacidade de transcender o que é imediatamente sensível, transcender o sensível. E o aspecto instrumental tem como objetivo aplicar conceitos matemáticos na resolução de diferentes problemas da realidade e na construção de conceitos em outras áreas do conhecimento. Então, a matemática é um instrumento de diversas ciências e também de solução de problemas à nossa volta. Eu preciso fazer uma entrega de X panfletos no espaço Y em tanto tempo. Quantas pessoas eu preciso reunir para fazer isso? Que consigam fazer X casas, X ruas, X espaço num dado tempo. Então é um cálculo que você faz, então você vai contratar ou reunir ou, enfim, mobilizar X pessoas, né? E assim por diante. Toda a nossa realidade à nossa volta, o nosso dia a dia, ele é calculado, nós calculamos, né? O tempo que precisamos. Hoje, por exemplo, eu calculei que eu ia precisar de um tempo para fazer um rejunte aí na cozinha e limpar, que eu ia terminar 3, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, faltou metade. Está metade lá ainda. Depois dessa gravação, vou ter que ir lá fazer ainda, limpar o rejunte de uma parte da cozinha. Não sei até que horas, mas até o vídeo subir para ir para vocês aí assistirem, eu termino. Beleza? Tudo isto eu tirei de 3 livros, que tem lá a bibliografia no final dos slides, no final do texto. Tudo isso que eu lhes disse aqui, que eu trouxe aqui, também está no texto e no slide, para vocês fazerem aquelas atividades que tem logo em seguida abaixo ali. São 5 questões, todas com base nesse texto e nesses slides, né? Um texto de 6 páginas, né? Fui modesto essa semana e continuarei sendo modesto, fiquem sus, né? Beleza? Até a próxima aula.